canais Literatos, e nesse vídeo eu vou estar falando sobre um tema filosófico, ou melhor, sobre um filósofo ou uma filósofa brasileira muito influente e, de certa maneira, polêmica. E talvez vocês já saibam de quem eu vou falar, que é da filósofa Marilena Chaui. Nesse vídeo eu vou estar comentando sobre a importância do pensamento dessa grande filósofa e da vida dela para o pensamento, a reflexão brasileira e sobre a filosofia brasileira. Marilena Chaui, ela é oriunda da USP, Universidade de São Paulo. Ela foi uma das fundadoras do PT e tem uma vida bastante engajada na questão política e também influente na universidade devido não só à tradução de livros de Spinoza, na famosa Coleção dos Pensadores, como também de outros. Ela traduziu livros de outros pensadores e o seu pensamento contribuiu para a reflexão sobre o nosso Brasil. Infelizmente, nós temos um grande problema aqui no Brasil, ou pelo menos mais de um problema, em relação à filosofia e à filosofia feita no Brasil. Primeiro, nós não nos lemos, nós não lemos aquilo que é produzido aqui. Existe, de certa maneira, um ranço ou até mesmo uma inveja de quem produz filosofia no Brasil. Às vezes disputas ideológicas, disputas pela questão do espaço no meio acadêmico, e isso gera, de certa maneira, uma falta de diálogo, muito embora nós tenhamos melhorado muito nesse aspecto. Por outro lado, que isso é comum a todos os países, ou a filosofia em todos os países, é que nós só vamos nos dar conta da importância do pensamento daquele pensador quando ele morre, quando ele não está mais entre nós. Então, Marilena Chaui traduziu vários textos de filosofia, do qual nós usufruímos ainda num período em que nós não tínhamos muitas traduções. Ela ajudou a difundir o pensamento de Spinoza no Brasil. Grande parte da leitura de Spinoza que existe no Brasil, no meio acadêmico, advém da influência que ela causou, porque era um filósofo pouco conhecido e estudado. Ela tem um engajamento político, escreveu colunas em jornais, é uma das pessoas que começou a estudar também no período, como eu já disse, onde não tinha textos de filósofos traduzidos no Brasil, aprender vários idiomas para atender a necessidade de estudar, por exemplo, filosofia antiga no Brasil, e que tem um amplo domínio na questão da história da filosofia, muito embora haja também uma crítica a algumas leituras que ela faz na história da filosofia. Outra polêmica foi sobre o suposto plágio que houve no seu famoso livro Convite à Filosofia, que foi um livro bastante influente na educação básica. Mas, enfim, falando todos esses atributos, ou dando essa breve biografia dessa filósofa que ainda está entre nós, vamos partir da reflexão que ela suscitou no país, ou a reflexão que ela tem sobre o Brasil.
A primeira coisa que nós deveríamos destacar é que ela procura dar atenção a um estudo no campo da história, no campo da própria ciências sociais, que é a questão do autoritarismo no Brasil, né? Então, o Brasil é uma sociedade extremamente autoritária, hierárquica, desigual, uma sociedade onde é dividida entre o privilégio absoluto e a necessidade absoluta. E, segundo ela, uma frase emblemática que reflete esse autoritarismo no Brasil é aquela frase: você sabe com quem está falando. Você sabe com quem está falando? Eu sou um juiz diplomado. Às vezes a questão do diploma no Brasil é um reflexo dessa hierarquização que se faz entre aquele que tem uma formação e quem não tem. Se você for ler Lima Barreto, por exemplo, ele vai falar sobre os diplomas de engenharia, de direito, de medicina, que destaca as pessoas mais privilegiadas e não no Brasil. E o que é o autoritarismo? O autoritarismo ele tem algumas características. Primeiro, o autoritarismo é uma forma de hierarquização onde coloca uma pessoa, a lei como algo pessoal e não impessoal. Se a gente pensar que todos nós somos iguais, segundo a lei, isso é uma coisa correta. Mas o autoritarismo ele se reflete na medida em que a lei vale para você, mas não vale para mim, né? Então eu posso dizer que você deve cumprir a lei, mas eu, por alguma desculpa, eu não preciso cumprir a lei, né? Por exemplo, isso é uma coisa estrutural, né? Se a gente for olhar, existe uma lei que diz que um juiz não pode ser preso. Um juiz ele só vai ser aposentado compulsoriamente. Se ele cometer um delito, a punição dele não é a prisão, é ser aposentado compulsoriamente. Então, segundo ela, a nossa sociedade é hierarquizada. E aí também parte da reflexão de Spinoza em que o direito é poder. Quem tem mais poder, a pessoa tem mais direito, porque ela tem mais poder. Então, se você não tem tanto poder que nem eu, ou não tem, por exemplo, tanto dinheiro que nem eu, a lei não vai valer para mim da mesma maneira que vale para você. Então, essa hierarquização fundada no autoritarismo, ela faz com que a gente valorize, por exemplo, o estrangeiro, os Estados Unidos. Isso também vem da reflexão do nosso amigo Nelson Rodrigues, que fala aqui do complexo de vira-lata, onde nós brasileiros sempre nos colocamos abaixo dos outros, nós não temos tudo de ruim vem do Brasil e tudo de bom vem de fora. E pensando bem, esse autoritarismo ele se reflete na medida em que existe no Brasil uma necessidade absoluta e um privilégio absoluto. O que seria a necessidade absoluta e o privilégio absoluto? Nós sempre damos desculpa para dar mais privilégio para quem já é extremamente privilegiado, e nós sempre damos desculpa para retirar direitos de quem a cada dia mais é isento de direito. Então, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa privilegiada materialmente ou em termos de cargos, nós sempre arrumamos uma desculpa para dar mais privilégio a essas pessoas. Vou pegar um exemplo. No Brasil, existem milionários, bilionários e até trilionários.
pessoal aí do agro, principalmente esse setor. Mas nós sempre damos uma desculpa para dizer que essas pessoas não podem pagar imposto, sendo que elas têm que pagar imposto proporcional àquilo que elas ganham, à renda delas, ao patrimônio delas. Mas sempre quando a gente olha para o menor, a gente pensa assim, olha, essa pessoa recebe um auxílio social, ela não deveria receber isso. Então, a gente sempre existe uma desculpa para a gente tirar os direitos de quem já está extremamente isento de direito e sempre tem uma desculpa para dar mais privilégios para quem já tem extremos privilégios. Né? O Brasil é o 8º país mais rico do mundo, mas o 7º mais desigual. Outra questão que ela reflete, que é muito interessante, é que o Brasil, sempre que se cria um direito, existe sempre uma maneira de derrubar aquele direito. Óbvio, quando nós estamos falando de direito, principalmente o direito sobre os mais necessitados. Então, você cria um direito trabalhista para amparar uma determinada classe, mas pouco tempo depois se levanta representantes da classe dominante para arrumar uma desculpa para surrupiar esses direitos. Por outro lado, Marlene Chauí, ela fala sobre a violência no Brasil, onde nesse livro aqui, sobre a violência, ela fala sobre a violência que nós focamos muito, a violência sobre o banditismo, sobre a violência urbana, o latrocínio. Mas existem violências simbólicas que está relacionado ao próprio autoritarismo brasileiro. A violência contra a mulher, a violência psicológica, a coação no trabalho, esqueci o termo daquele crime, assédio moral. Então, nós estamos a todo momento marcados sobre violências simbólicas, por exemplo, de abuso de autoridade, onde as pessoas, por estar em um determinado cargo, por exemplo, de polícia, ou um juiz, ela acha que pode exercer violência contra outrem. Né? Então, a violência no Brasil, muitas vezes ela é mascarada, porque ela só é focada em um setor da população, geralmente daqueles que estão mais vulneráveis. Por outro lado, ela tem uma reflexão sobre, aplicando, obviamente, para os nossos dias, sobre a tirania a partir do Etienne de La Boétie. E por que nós aceitamos a tirania? Porque nós simpatizamos com a tirania. Nós passamos 21 anos sob o regime militar e boa parte da população era tolerável com o regime militar, e depois que nós vencemos essa época no nosso Brasil, existem pessoas com nostalgia dessa época, onde mais de 200 pessoas sumiram e até hoje não foram encontradas, outras foram torturadas, e nós vivemos um estado de exceção no Brasil. E por que muitas pessoas simpatizam com a tirania? A resposta irretocável de Marlene Chauí é que porque nós somos tiranos. O nosso desejo é de exercer a tirania. Se nós tivermos oportunidade de sermos tiranos, nós vamos ser tiranos.
Por isso que nós toleramos a tirania, mesmo que nós estamos sofrendo com tiranos. É porque o nosso sonho é tomar um cargo de privilégio para que nós possamos exercer a tirania sobre outras pessoas. Essa reflexão da tirania é muito interessante, muito profunda. Por quê? Porque a sociedade brasileira ela é bem contraditória. Porque nós vemos muitas vezes pessoas que estão vulneráveis socialmente na sua situação de trabalho, ganhando pouco, às vezes passando por determinadas necessidades, privações, mas ainda assim elas apoiam pessoas que defendem que devem continuar pisando nos seus pescoços. Por que acontece isso? Porque no fundo, ela queria estar no lugar dessas pessoas, fazendo a mesma coisa com outras. Então isso é muito interessante e muito sério. Por quê? Porque nós não conseguimos lutar contra essas coisas. Se você é o seu próprio inimigo, como é que você vai tentar vencê-lo? Mesmo? Por último, pessoal, nós vamos falar sobre um outro tema muito presente nos escritos de Magalhães Cauí, que é o tema da ideologia. A ideologia, baseado, obviamente, nos escritos de Marx, que não é ideologia enquanto conjunto de ideias, mas a ideologia pensada como mascarar a realidade para legitimar a opressão. Então, a ideologia ela é usada por meios religiosos, por meios da imprensa, da escrita, como estruturas que vão formar a maneira de pensar das pessoas. Por exemplo, Gramsci dizia que um professor é intelectual, um jornalista é um intelectual. Talvez ele diria nos nossos dias que um apresentador de programa é um intelectual, na medida em que ele está ali, esses meios de comunicação, eles são usados para convencer as pessoas de certas ideias. E a ideologia é uma maneira de falaciosa de mostrar, às vezes, só um lado da coisa para fazer com que você aceite aquela situação em que você está. Então, por exemplo, vou ilustrar aqui a ideologia através de um exemplo. O empregador fala para você que se não fosse ele, você não teria emprego, porque, afinal, ele arriscou seu capital, ele abriu um comércio e você tem um emprego por causa disso. Mas é curioso que ele não fala das vantagens que ele pode ter, às vezes vantagens infinitas, por abrir aquele CNPJ. E aí ele vai falar que ele trabalha muito mais que você, porque ele não dorme ou fica até tarde na loja, no comércio dele, e você vai para casa descansar. E por causa disso você tem que receber aquele salário. E se você não aceitar aquele salário, você está... você que é o explorador. Entendeu? Então, se a gente for olhar, por exemplo, para muitas fábricas aí, que às vezes faturam milhões e bilhões, eles não fazem nada para
aumentar o salário do empregador, mesmo faturando infinitamente a mais daquilo que a pessoa, que o seu empregado ganha. Então, a ideologia, ela é utilizada das mais diversas formas. Quando muitas vezes o camarada, quando vai falar que está em defesa da família, um deputado, por exemplo, estou aqui para defender pautas a favor da família. Mas ele chega lá e vota para que o empregado se precarize mais, seja no seu salário, seja na carga horária trabalhada. Ou então, por exemplo, quando havia a votação da PEC das domésticas, dizia-se que nos Estados Unidos as domésticas andavam de carro, mesmo não tendo carteira assinada. Mas não mostrava que aqui no Brasil as domésticas já andavam sem carteira assinada e muitas delas andavam em regime até de semi-escravidão. Às vezes, se sumisse alguma coisa na casa do empregador, a primeira acusada ia ser a doméstica, como eu já vi casos. Então, por exemplo, se nos Estados Unidos a doméstica anda de carro sem direito nenhum trabalhista, porque essa realidade não existe no Brasil. Então, isso é uma maneira como a ideologia ela tenta falsear a realidade para que a pessoa aceite a condição em que ela está. E talvez, neste momento que eu estou falando no vídeo, você pense em inúmeros outros exemplos de como a ideologia se manifesta. Por exemplo, há uma crítica muito grande sobre a questão da venda de carros no Brasil. Que carros são muito caros no Brasil. E são realmente. Mas, apesar do preço dos carros aumentarem, as pessoas continuam comprando, mesmo com uma alta tributação, e muitos dos carros no Brasil, eles não passam do teste de segurança. Entendeu? E ainda assim eles continuam vendendo. Né? Então, assim, aí o fabricante vai falar que a tributação é alta, mas eles continuam vendendo muito. E a primeira coisa que se culpa é o governo, não que o governo não tenha culpa. Mas, certa vez, uma pessoa numa palestra falou que o preço do carro no Brasil não é alto. Porque o preço no Brasil é o preço que as pessoas estão dispostas a pagar. Na verdade, essa pessoa com essa fala não está nem ligando para a ideologia. Porque ela está falando, olha, as pessoas estão pagando. Elas reclamam, mas estão pagando. Então, pessoal, eu vim através desse vídeo ilustrar vários das reflexões sobre a importância da pensadora Marilina Chaui no Brasil. Aqui eu tenho alguns escritos dela. 4 volumes. Eu acredito que já está no 8º, no 7º, no 6º. Não são livros que têm a totalidade daquilo que ela escreveu, mesmo porque existe escritos, mais escolas, que a gente chama, né? Ou seja, escritos sobre aquilo que ela escreveu sobre Spinoza, por exemplo. Existem outros artigos, existem outros livros. Por exemplo, esse escrito aqui, ó, sobre o autoritarismo, tem aqui um livro que ela escreveu à parte sobre a questão do autoritarismo, né? O mito... Cadê? Brasil, mito fundador da sociedade autoritária. Entendeu? Tem cartas, tem colunas que ela escreveu em jornais. Isso aqui é publicado pela Autêntica. Inclusive saiu o 3º volume da História da Filosofia dela, que foi
inclusive em termos de linhas temporais, foi modificado, né? A ideia era falar de introdução à filosofia dos pré-socráticos e Aristóteles, depois teve escolas helenísticas, mas não daria em 4 volumes para colocar moderno e contemporâneo. E ela mesma disse em lançamento de que falou sobre a patrística no 3º volume e não ia falar sobre a escolástica, mas ia pular logo para a filosofia moderna. Né? Como é um projeto, espero que ela esteja viva até lá para nós termos este 4º volume. Não sei se vai ter um 5º, falando sobre contemporaneidade, mas o projeto inicial seria em 4 volumes dessa história da filosofia. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Esse vídeo não seria para colocar todo o pensamento, mas eu acredito que para você que está querendo escrever sobre a autora ou querendo alguma informação adicional, já que nós temos pouca informação sobre ela, né, sobre o seu pensamento, mesmo que ela ainda está viva, e geralmente se escreve depois que a pessoa já não está entre nós. Espero que tenham gostado. Tem o nosso Pix para contribuição e até a próxima.